né? Uma mulher crente, uma família crente. Segunda Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eu vou ler os irmãos acompanhando. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio ao credor a levar meus 2 filhos para ser servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, preste para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, toda parte, porque estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e eles os traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, enchendo que foram os vasos, disse aos seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem o resto. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa palavra, aonde está falando de uma família, né, irmão? Aqui tem uma família, como eu disse no início, uma família crente, uma serva do Senhor. O marido dela também era um servo do Senhor. Nós vemos aqui ela dizendo que ele temia o Senhor. Aí eu estudando a palavra do Senhor, e o Senhor falando para mim que a família é um projeto do Senhor. A sua família é um projeto do Senhor. Quando o Senhor formou a família, Ele já pensou que a família seria especial. Por mais que aconteça alguma coisa, mas o Senhor não desampara a família. O Senhor não desampara a mulher. O Senhor não desampara os seus filhos, porque Ele tem para nós guardado algo tremendo, né? E aqui diz que o marido dessa mulher veio a falecer e deixou uma dívida, né? Pendente aquela dívida. E ela ali já sofrendo, que estava aflita, já em aflição, por ter perdido o esposo dela naquele momento ali, ela sendo uma serva de Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim para a gente: você está na igreja, não vai mais passar por luta, não vai mais ter problema na vida, e você vai estar de boa. Eu ouvi isso aí muitas vezes, mas não. Nós passamos por luta, nós passamos por aflição, passamos por dor, recebemos bênção, recebemos vitória, como foi falado aqui, mas também passamos por aflição. E não é diferente, porque Jesus diz que no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. O Senhor fala na palavra dele. E essa mulher, ela estava passando por essa aflição neste momento. Estava no luto ali por ter perdido o provedor de sua casa, né, que era o seu esposo. Ela já se via ali sozinha, somente com seus filhos ainda. Eu creio que aqui eles eram adolescentes, essas crianças. E ela ficou só com as crianças que estavam ali, passando aquela aflição muito grande. Mas de repente, nós vemos aqui na palavra de Deus que vem aqueles homens para querer cobrar aquela dívida. Souberam que aquele homem tinha falecido, aí vieram para receber a dívida. E a mulher não tinha como pagar. Nós vemos que essa mulher, ela não era uma mulher rica, porque ela diz aqui que ela não tinha nada em casa, né? Somente aquele pouquinho de azeite. E ela ficou mais aflita ainda. Ela estava lutada ali, né? Com o luto do esposo dela, já passando pela aflição.
que era a herança que o Senhor tinha deixado para ela, que era a esperança dela estava naqueles 2 filhos, né? Que ali agora ia ajudar aquela mulher, porque naquela época as viúvas não trabalhavam, as mulheres também não trabalhavam, e ela se viu ali com aqueles 2 filhos, mas naquele momento chegam os credores para levar os seus 2 filhos. Já imaginou, irmãos, a gente ter os nossos filhos e ver que alguém vem tirar de nós? Eu creio que ninguém vai querer isso, jamais. Porque os nossos filhos não tem outro. Nós temos nossos esposos, esses que estão no mundo, né? Eles podem ser ex um dia, mas os nossos filhos não, nossos filhos é eternamente. Eles nascem, eles ficam grandinhos, eles casam, eles morrem, mas nós continuamos tendo eles como filhos. E essa mulher estava se vendo perdendo os filhos dela, porque quando esses homens fossem levar, eles iam levar escravos os filhos dela para pagar aquela dívida. E essa mulher ficou mais aflita, mais com aflição quando ela viu isso. E eu achei tão interessante que essa mulher, ela não escolheu outra pessoa a não ser o homem de Deus, o servo do Senhor, para ela ir atrás pedir ajuda. Essa mulher não saiu correndo ao primeiro que ela encontrou, ou ao seu vizinho, para dizer para ele: olha, morreu meu esposo, lavei os homens para levar o meu filho. Não, ela pensou em procurar uma pessoa que tivesse uma palavra certa, uma palavra que desse vitória, que desse solução para a dor daquela mulher. E ela lembrou de Eliseu. E ela correu até Eliseu, e ali eu creio, eu estudando essa palavra um dia desse, eu via como essa mulher se caísse aos pés de Eliseu, porque ela sabia que Eliseu conhecia o esposo dela. Eliseu tinha sido professor do marido dela, então ele era muito conhecido. E tanto que a palavra de Deus deixa bem claro quando ela diz assim: ó, meu marido, teu servo, morreu. Aí, teu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então Eliseu conhecia muito bem o esposo dessa mulher. Ela correu até ele clamando. O clamor é em choro, em grito, em lágrimas, em aflição, em dor. Ela chegou até Eliseu e ali contou tudo para Eliseu o que estava acontecendo com ela. E Eliseu, homem cheio do Espírito Santo, um homem usado. Nós sabemos a história de Eliseu, que foi um homem que pegou a capa de Elias, né, e foi revestido do poder do Senhor. Um homem cheio de Deus. Apenas ele ficou ouvindo ela contar, e depois ele só fala uma palavra: declara o que você tem em sua casa. E aquela mulher, naquele momento, ela diz assim: tua serva. Olha só que lindo, eu achei muito lindo que ela chegou, mesmo com dor, com muita aflição, ela chegou com respeito e com sabedoria, né? Com conhecimento, sabendo que era um grande homem de Deus que ela estava na presença dele ali. Ela falou: tua serva, não tem nada em casa, somente uma botija de azeite. E eu meditando aqui também, irmão, muitas vezes, quando nós deparamos numa enfermidade muito grande, ou então um desespero de alguma coisa, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos que nós temos um joelho para orar, nós temos uma boca para clamar, porque a palavra de Deus diz para mim: clama a mim, responder-te-ei. Aí os irmãos falam assim: aconteceu já contigo alguma vez? Aconteceu. De eu esquecer que tinha um Deus acima
Nós temos que ter reserva. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, não é se engrandecendo e nem sendo melhor que os irmãos, porque eu sei que cada um dos irmãos tem isso. Ontem agora eu achei muito lindo, irmão. Quero dizer para os irmãos a reserva que nós temos que ter. O meu sobrinho está passando um problema muito grave no casamento dele. E esse meu sobrinho, ele não se abre com ninguém. Só ele vê. Nem com a mãe, porque ele fica para mim e fala comigo. E eu fiquei surpresa porque ontem ele entrou no meu celular, no WhatsApp, e ele pediu socorro para mim. Tia, me ajuda, tia, meu casamento está acabando, me ajuda em oração. Me ajuda porque eu sei que a senhora ora. Eu sei que a senhora pode me ajudar, mas fica eu e você. Só eu e a senhora. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos que ter reserva, irmãos. Eu contei para ele, alguém contou, não. Deus fala com a gente que a gente tem que ter reserva. Aí, vem até nós aqueles que precisam. Quantas vezes alguém chegou até nós porque a gente tem essa reserva. A gente tem o Espírito Santo, a gente tem o socorro para aquela pessoa. Vindo de Deus, claro, né? Como Eliseu. Eliseu era igual a nós, era um homem que se alimentava, que estava aqui na terra, ele morreu, igual a gente vai ver. Mas ele era cheio do Espírito Santo, não tinha Deus na vida dele. E essa mulher correu a quem a ele, procurou o nome de Deus para contar a vida dela. Muitas vezes a gente conta nossas coisas para o vizinho, conta nossas coisas para os parentes. Certa vez eu também estava com começo de câncer, daí o meu esposo, o meu esposo que sabe. Nós morávamos do lado da casa do irmão, só que a irmã falava demais. Eu disse, não vamos comentar para Deus e nossa família. Nem os pastores sabiam naquela época. E ali eu passei uma prisão 6 meses fazendo tratamento, até que um dia eu disse que não aguento mais. Só hoje eu vou à escola bíblica e acabou. Mas justo na casa daquela mulher estava um pastor. E quando eu fui chegando perto de casa, eu passei mal e desmaiei. Aí eu disse, bora, pai, vou levar logo. Ele disse, não, traz ela aqui que ela vai ser curada agora. Ele não sabia que eu estava. Aí, tá, ali levou, né, fiquei lá para voltar, para acordar. E depois ele orou, e o Senhor curou espontaneamente aquele momento. Aí depois aquela mulher veio até mim e disse, você estava doente e não me contou. Eu disse, não preciso. Essa doença, e doença nenhuma a gente deve contar para ninguém. Nem a pastora sabia. A pastora soube que estava do meu lado, porque Deus falou com ela um dia. Ela disse, Deus falou para mim que você vai estar enfermo. Mas essa enfermidade não vai te curar. Era uma Jesuína na época. Mulher de Deus. E eu disse, não, mas porque não precisava. Talvez se eu contasse para ela, ela ia dizer, você vai morrer, essa doença é grave, essa doença é mata, essa doença não sei o quê. É por isso que a gente não deve contar o nosso problema para a pessoa que não sabe. Conta para a pessoa de Deus, que Eliseu deu a solução para ela no mesmo instante. E ele falou, declara que você tem, ela disse, só um tiro de azeite. Naquela época eles deixavam uma vasilha assim, um pouquinho de azeite em reserva. Ali, se eles precisassem usar, né, por alguma razão, tinha ali. E ela tinha esse azeite guardado. Ela não tinha mais nada, somente isso. Deus, ele pega as coisas grandes, as coisas pequenas e transforma em grandes. Deus faz isso na nossa vida. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E essa mulher, ela foi sábia. Eu também estive vendo aqui e fiquei muito maravilhada, porque se fosse nos dias de hoje, e alguém falasse assim, vai até os seus vizinhos, pede vasinho emprestado ali, um monte traz ali que Deus vai encher. Talvez a gente ia falar, mas como nós vamos fazer isso? O vizinho, muitos vizinhos e outra, para que isso? Não, ela não perguntou, ela foi.
Outra coisa que eu aprendi também, e o Senhor nos ensina nessa noite, é que os nossos vizinhos, irmãos, nós temos, como servo do Senhor, temos que ter comunhão com os nossos vizinhos, porque uma hora Ele vai nos ajudar. Essa mulher dependeu do milagre até do vizinho, porque ela foi no vizinho para emprestar os vasos e eles emprestaram. Então o milagre dela dependeu do próximo, dependeu dos vizinhos também. Muitas vezes o nosso vizinho nos socorre, nós precisamos de ajuda, nós somos seres humanos, somos falhos, precisamos de socorrer para a cidade, muitas vezes, que aconteceu comigo ali à noite. E se a gente não tivesse bem com o nosso vizinho? E se essa mulher não tivesse bem com os vizinhos dela, mesmo ela sendo uma crente? Mas não, ela era uma mulher que ela tinha os vizinhos que ajudou ela. E ele disse, vai. Então disse ele, vai, pede para te vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Vasos vazios, não pouco. E essa mulher foi obediente, ela foi ali, buscou aqueles vasos, muitos vasos. Aleluia, meu Deus. Agora ele diz, entra agora na tua casa, fecha a tua porta do teu quarto, você e seus filhos, somente ele. E ali o Senhor vai receber o seu milagre. Quando Jesus fala lá em Mateus, falando da oração dos discípulos, ele fala assim, entra no teu quarto e fala com teu pai secretamente. O nosso quarto tem vitória, irmãos. O nosso quarto também tem milagre. Quando nós entramos no nosso quarto, dobrando nosso joelho ali, clamamos ao Senhor, o Senhor nos dá a vitória. Essa mulher, ela entrou, ela obedeceu, ela foi obediente, ela usou a fé dela, porque a única coisa que ela tinha ali era aquele pouquinho de azeite. E a fé dela e a obediência, ela confiou na palavra daquele homem de Deus. E ela entrou naquele quarto, naquele momento ali, e colocou aqueles vasos, e ali o Senhor começou a encher aqueles vazios. Com aquele pouquinho de azeite, o Senhor multiplicou. Você, com certeza, você tem um pouquinho de azeite aí, né? Porque hoje o Senhor quer multiplicar. Hoje o Senhor quer multiplicar esse azeite. O vento, ele pode ter levado tudo, mas ainda tem azeite. Ainda ficou azeite. Ainda tem milagre para você. Deus usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Deus é maravilhoso. Deus faz o impossível tornar possível. Deus faz, você não sabe disso. Então não tem milagre para a pessoa que fique parada. Nós devemos levantar, irmãos. É tempo de nós levantar. Já estou cansado de falar. E hoje eu lembro da militar nessa palavra. O Senhor falava, minha filha, é tempo de levantar e se encher. Nós já está findando o tempo de ficar parado. Porque que nem diz, milagre não fica em pessoas paradas. Nós temos que se levantar e buscar o Senhor, se encher do Espírito Santo para que as pessoas venham até nós. Porque senão não tem como ser uma pessoa vazia. Quando nós vemos que nós estamos já ficando devagar, nós temos que levantar, continuar, porque nós temos que estar cheios. Deus não comove pela sua dor, mas Ele comove pela sua persistência. Deus, ele sabe que a gente tem a dor, Ele sabe o que nós necessitamos, mas Ele quer que nós buscamos a Ele, clamamos a Ele como fez essa mulher. Ela clamou e foi atrás da pessoa certa e no momento certo, e o homem que tinha a palavra, e ali ela recebeu a vitória dela. E partiu depois dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ela se enchia. Quanto mais ele trazia os vasos, que eram muito
e foi enchendo de azeite. O Senhor multiplicou aquele pouquinho de azeite e muito azeite para que ela tivesse como pagar aquela dívida. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse aos seus filhos: trazei mais um. Porém, eles disseram: não há mais vaso nenhum. Quando o vaso já não dá mais lugar a Deus, o vaso acaba, o azeite acaba. Então nós temos que estar com nossas vasilhas cheias. A nossa vasilha tem que estar cheia. Ou então a gente tem que estar buscando se encher da presença de Deus. Porque é isso que nós dependemos de Deus. Nós dependemos do milagre do Senhor. Tem milagre que depende do próximo, como eu disse, do nosso vizinho. Ela dependeu do milagre do vizinho dela. E quando Jesus disse: entra e fecha a porta, o servo dele falou, era para que ninguém viesse ter a curiosidade, ser curioso de ver o que estava acontecendo. Se alguém fosse vir para ver, né, aqueles que arrumaram os vasos ali, eu creio sim, não ia ver, porque ele estaria lá dentro, somente com o Senhor. E o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva. Aí, vamos continuar aqui. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite, paga a tua dívida e tu que eu te do resto. Então Deus tem milagre para você, Deus tem milagre para nós. Deus quer encher nossas vasilhas, nossos vasos. Vasos somos nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Ah, mas eu sou vaso, eu preciso de mais, mas o Senhor está pronto a nos dar. É hora de nós buscarmos mais o Senhor. Desses materiais é muito bom. Nós estar na presença do Senhor é bom, mas nós temos que querer mais do Senhor. Mais do Senhor. Aí aqui eu fiz aqui, ó, tem azeite que só multiplica com porta fechada. Fecha a porta para quem está de fora não perturba. Tem milagre que só acontece na sua mão. Tem milagre que está na sua mão faltando. Você não tem azeite. Deus tem providência para você. Deus tem providência para nós, irmão, todo o momento das nossas vidas. Como foi com essa mulher aqui, ela foi sábia, ela foi obediente, foi uma pessoa que tinha para entregar para ela. O Senhor quer nos encher cada vez mais com azeite. Deus quer derramar a unção dele neste lugar. O Senhor quer fazer um milagre acontecer na sua vida, mas através de nós. Depende de nós o milagre. Depende de nós. Depende de nós clamarmos a Deus. Nós somos falhos de muitas vezes nós ir até o homem. Sim, Deus deixou os médicos, Deus deixou a solução para nós. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós sabemos que nós temos um Deus. Ele está velando por nós todo momento. E Ele quer nos ouvir. Ele quer nos entregar lá fora. Quando eu estava passando pela luta ali com a minha filha, irmão, que foi difícil demais, eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu esqueci mesmo o que eu já disse. Mas no momento o Senhor teve que me dizer para mim: eu estou aqui, eu estou te vendo, abra os seus olhos. Mas, como eu já disse, os nossos filhos, eles são fruto nas nossas vidas. A família para mim, irmão, é tudo. Eu sempre digo que a família é um projeto de Deus na minha vida. É tudo para mim. Então, no momento, a gente, por causa disso, a gente até esquece que existe um Deus no céu. Mas Deus não quer isso, que a gente faça isso. Ele quer que nós clamamos a Ele, entregamos a Ele. Mas eu quero dizer, irmão, aprendi uma coisa.
E agora é assim, vamos primeiro orar, vamos primeiro colocar nas mãos do Senhor, vamos deixar Deus agir. Agora, se Deus disser, vai, eu passei também por uma enfermidade, agora não está passando ali, e toda vez eu ia lá na frente e dizia, Senhor, me cura, porque eu não queria passar por cirurgia, porque a cirurgia eu nunca tinha feito. Vai ser muito ruim, eu não queria isso, eu ia ali. Até que um dia o Senhor disse, usando o vaso dele, vaso cheio do Espírito Santo. Ali era uma areia branca. E o Senhor usou aquela mulher e disse assim, eu deixei os médicos, mas eu vou estar com as mãos sobre ele. Você vai passar pelas mãos do médico. Aí naquele momento eu disse, mas meu Deus. Aí ela disse, é Deus quem está falando com você, não vai demorar. Não demorou 6 meses, eles me chamaram, eu estava esperando aqui um ano. Eles me chamaram, eu disse, tá, Senhor, eis-me aqui. Passei pela cirurgia, mas tem caso que o Senhor cura. O Senhor, Ele cura, o Senhor permite que nós passamos, mas Ele está com a mão sobre nós. Mas nessa noite, irmão, tem milagre esperando por você. Basta você clamar, basta você entregar na mão do Senhor de todo o teu coração. Entrega para o Senhor, porque tem milagre esperando por você. Se essa mulher não fosse, se ela não confiasse na palavra de Eliseu, se ela não fosse obediente para ela ir até os vizinhos, buscar vazio, se ela não tivesse fé, ela não tinha recebido a vitória dela, e aqueles credores, aqueles homens tinham levado o filho dela. Mas não, ela, naquele momento ali que Eliseu falou, porque ela sabia que ele era um homem cheio de Deus, um homem que conhecia a família dela, né? E ela obedeceu, ela confiou e ela teve fé. Que o Senhor, naquele pouquinho que tinha naquela vasilha, ele se multiplicou. E multiplicou. Se tivesse mais vasos, ia encher mais vasos ainda. Mas os vasos que ela trouxe foi suficiente para pagar a dívida e viver o resto. O Senhor nunca dá pela metade a tua bênção. O Senhor dá completo, né, irmão? O Senhor não deu só um, o Senhor deu 3, 4. O Senhor multiplica as bênçãos na nossa vida. O Senhor é maravilhoso. Digo assim, irmão, também quando eu estava ali em Mato Grosso, antes de eu vir, eu não tinha nada, só a roupa e a família. Liguei para certa pessoa aqui, gente, é difícil. A irmã disse, você vai voltar para cá sem nada? Eu disse, não. O Deus que eu sirvo vai me dar tudo. Eu creio. Aí o Senhor colocou no meu coração que para Ele nada é impossível. Também não disse mais nada, voltamos para cá. E o Senhor abençoou tanto. No outro dia meu esposo já estava trabalhando. Aí ali a gente já recebeu as coisas, já abriu aquela porta para mais tarde até hoje, naquela chácara. E ali eu tive minhas coisinhas tudo de volta. Então o Senhor nos dá, irmãos, quando nós temos fé, quando nós temos a certeza que o nosso Deus é vivo e Ele multiplica a bênção nas nossas vidas. O Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor não desamparou essa mulher. O marido dela morreu. Quem ali estava cuidando dela, do filho dela. Mas o Senhor não deixou levar os filhos dela. O Senhor deu um milagre para ela, multiplicou a bênção na vida dela. Ela achava que tinha perdido, mas não. A bênção dela estava ali guardada. Nós temos que ter sempre uma reserva. Não vamos deixar a nossa reserva sair de nós, não. Não deixe o pouquinho que você tem perder. Nessa noite eu falo para os irmãos, não deixe, se você tem um pouco ainda, faça ele multiplicar, mas não perca esse pouquinho que você tem, porque nós temos que ter reserva com o Senhor, nós temos que ter esse pouquinho para que uma hora ele venha multiplicar, mas que nessa noite os irmãos venham
Venha deixar esse vaso derramar, deixar esse azeite fluir na sua vida, para que nós possamos caminhar com Cristo e vencer o maligno. Porque o inimigo vem como veio na vida dessa mulher. Viu que o marido já tinha morrido, já opa, vamos lá receber a nossa vida. Nós temos por direito. Vamos ver, ela vai ter que pagar agora, de um jeito ou de outro. Se ela não pagar, ela leva os filhos dela, mas Deus não deixou, porque ela tinha reserva. No momento ela se apavorou, mas o Senhor mostrou para ela que ela tinha azeite guardado. E Ele multiplicou o azeite para que a vitória dela fosse grande. A nossa vitória é grande. Não desanime, vamos confiar no Senhor, porque nós temos azeite, nós temos ainda reserva com Cristo. Nós temos ainda azeite na nossa botija para ser multiplicado. E nessa noite o Senhor quer multiplicar seu azeite, quer te dar vitória. Nessa noite Deus tem vitória para você. Não tem vitória, milagre sem vitória, nem vitória sem milagre. Tudo o Senhor faz. O Senhor tem azeite para multiplicar na sua vida nesta noite. Não desanime, porque o seu Deus é grande. Jesus, Ele está vendo cada um de nós. Jesus contempla aquilo que você está pedindo. Glória. Jesus sabe aquilo que você está necessitado para te ajudar. Jesus sabe aquilo que você está passando lá no seu lar. Jesus sabe aquilo que está perseguindo você. O Senhor diz nessa noite que se você clamar, Ele vai te dar vitória. Se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vai te dar vitória. Mas para isso você tem que clamar a Deus, entregar ao Senhor, e o Senhor vai te dar a tua vitória, como fez com essa mulher. Essa mulher clamou, mas fica aqui um conselho para nós. Vamos procurar a pessoa certa, a pessoa que tem a palavra. Nós vemos que quando Jesus estava na terra, como homem, até os generais, aquelas pessoas grandes, iam até Jesus quando precisavam de algo. Por quê? Porque ele tinha a palavra. Ele tinha a palavra certa, no momento certo, para a cura, para a libertação, para a vitória daquela pessoa. E essa mulher, ela foi com a pessoa certa, na hora certa. E ali ela recebeu a palavra que ela precisava e recebeu a vitória dela. É por isso que nós temos que continuar confiando no Senhor, que Ele tem a solução da nossa resposta daquilo que nós estamos pedindo. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pedir aos irmãos que continuem orando por nós, que nós possamos continuar